CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, teve sua criação em 28 de maio de 1992 pelo Governo do Estado de São Paulo através da Lei nº 7.861, sendo que a nova companhia deveria assumir os sistemas de trens na região metropolitana de São Paulo, RMSP, em substituição à CBTU, Superintendência de Trens Urbanos de São Paulo, STU/SP, e a FEPASA DRM, de forma a assegurar a continuidade e melhoria dos serviços. O efetivo controle do sistema pertenceu à CBTU, ocorreu somente no ano de 1994. Já a FEPASA DRM foi incorporada à CPTM em 1996 para que se iniciasse a privatização da malha da FEPASA e permanecesse os serviços de transporte metropolitano de passageiros sob o controle do Estado. No início da gestão da CPTM, houve ocorrências frequentes de panes, assédios contra mulheres, comércio ambulante, greves, entre outros, que levou parte dos passageiros dos trens a causarem uma série de depredações de trens e estações entre 30 de setembro e 16 de outubro de 1996. Ter uma malha ferroviária tão extensa e degradada, a CPTM começou a modernizar seus sistemas, investindo 1,5 bilhão de dólares na empresa entre 1995 e 2004. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, é uma sociedade de economia mista operadora de transporte ferroviários vinculada à Secretaria de Transporte Metropolitano do Estado de São Paulo. Ela foi criada pela Lei nº 7.861 em 28 de maio de 1992, a partir de ferrovia já existente na região metropolitana de São Paulo. A CPTM possui atualmente 94 estações ativas em 7 linhas que totalizam 273 quilômetros na sua malha ferroviária. Cada uma das linhas tem uma de suas extremidades localizada no município de São Paulo. As outras extremidades, incluindo extensões operacionais, ficam localizadas em outros municípios da região metropolitana, exceto a extensão da linha 7, que ultrapassa os limites territoriais da região, atendendo à aglomeração urbana de Jundiaí. Em 1998 foram iniciadas pela CPTM as obras civis básicas da então chamada linha G, que havia sido planejada há anos pela FEPASA como ramal do Campo Limpo. O trecho entre o Largo 13 e Capão Redondo envolveu a aplicação de 7 km de vias elevadas, 1 km de vias superficiais e 850 metros subterrâneos, além da construção de um pátio para manutenção e manobras em Capão Redondo. Porém, o trecho foi passado ao metrô em troca da Expresso Leste, construído pela Companhia do Metropolitano de São Paulo. Em 2001, o governo do estado de São Paulo transferiu a operação da linha para a Companhia Metropolitana de São Paulo, passando a chamar-se Linha 5 do metrô de São Paulo.
Em novembro de 2006, foi inaugurado em uma área contígua à Estação Brás, o prédio do CCO, Centro de Controle Operacional da CPTM, que além dos trens metropolitanos também responde pela circulação dos trens de carga nos trechos em que compartilham as vias com os trens de passageiros. O CCO passou a ser responsável pela operação das então 6 linhas da CPTM, as 7 Rubi, 8 Diamante, 9 Esmeralda, 10 Turquesa, 11 Coral e 12 Safira, que antigamente eram comandadas de pontos distintos. Os painéis na Estação Brás continham somente o controle da linha 11 Coral e 12 Safira. Já os controles das linhas 7 Rubi e 10 Turquesa eram feitos no CTC, Centro de Tráfego e Controle, na Luz. E por fim, as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, que eram controladas pelo CCO da Presidente Altino, em Osasco. Desde o ano de 2007, a companhia vem passando por um profundo processo de modernização que visa retirar de circulação todas as frotas antigas, a fim de oferecer frotas novas capazes de rodar em qualquer linha conforme a necessidade e com o que há de mais moderno em tecnologia ferroviária, aumentando também sua quantidade de trens e diminuindo intervalos. Para promover a uniformização da comunicação visual dos dois sistemas e para facilitar a locomoção e a localização dos usuários e de turistas, o governo do estado alterou em março de 2008 a nomenclatura das linhas pertencentes à CPTM, integrando-as à nomenclatura utilizada pelo metrô de São Paulo. Foi atribuída a cada linha um número, a começar do número 7, somando-se as outras 6 linhas do metrô, já em operação, em construção ou em projeto, e o nome de uma pedra preciosa. Em dezembro de 2013, a CPTM iniciou as obras do projeto do trem de Guarulhos, renomeado para a linha 13 Jade. A fase 1 foi definida com 12,2 km de extensão e 3 estações: Engenheiro Goulart, Guarulhos, Secap e Aeroporto Guarulhos, sendo parte do trajeto feita em superfície, 4,3 km, e outra em elevado, 7,9 km. Em 31 de março de 2018, após pouco mais de 4 anos de construção, a primeira fase da linha foi inaugurada, sendo a primeira linha totalmente construída e operada pela CPTM. Atualmente são transportados pelas suas 7 linhas, que cortam 23 municípios, cerca de 2,7 milhões de usuários por dia, atingindo um recorde de mais de 3 milhões de passageiros em novembro de 2013. A CPTM herdou linhas que no passado foram fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do estado de São Paulo e que hoje são essenciais para a mobilidade da Grande São Paulo. Estações construídas no século XIX que nunca foram reformadas, trens antigos e deteriorados, atrasos e falta de segurança nas estações e outros problemas como invasões da faixa de domínio da empresa foram alguns dos principais problemas encontrados depois da transferência feita entre o governo federal, CBTU, e o governo do estado de São Paulo, FEPASA-DRM. Hoje os problemas estão sendo contornados com os investimentos feitos desde 1994. Contudo, ainda restam muitos problemas no campo estrutural da empresa, compreendendo estações e intervalo entre as composições. A CPTM operou um trem urbano na Baixada Santista chamado Trem Intrametropolitano, TIM,
entre os anos de 1996 e 1999, que ligava os municípios de São Vicente e Santos. Em 2017 foi inaugurado o sistema VLT da Baixada Santista pela EMTU, que substituiu a TIM, fazendo um trajeto similar ao anterior. A frota da CPTM conta com trens de 19 séries diferentes, algumas desativadas por serem mais antigas e outras recém-entregues. O Expresso Turístico é um serviço ferroviário inaugurado pela CPTM em 18 de abril de 2009, com o objetivo de integrar pontos de interesses turísticos localizados ao longo da malha ferroviária paulista, criando uma nova opção de turismo para a região metropolitana de São Paulo. Atualmente presta serviços aos finais de semana, variando entre os destinos Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba, sendo o único trem de passageiros a chegar a essa última vila de Santo André.